Sejam muito bem-vindos ao FNXcast, mais um episódio diretamente da FEICON 2026. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração imensa. E além de tudo, eu não vou dar spoiler aqui não, mas ela é a número 1 do Brasil. Seja muito bem-vinda, Tuane da Tambasa. Oh, meu Deus, com essa abertura aqui, agora não sei nem o que eu falo. Mas eu queria agradecer você, Gustavo, toda a equipe da PMD. Vocês estão fazendo um trabalho incrível e eu tô, assim, realmente honrada de estar aqui com vocês. E detalhe, tá, gente? Eu comecei a conversar com o Gustavo no Instagram, porque esse menino, assim, tá deslanchando, super se destacando por um trabalho lindo que eles têm feito. E aí a gente começou a conversar sem se conhecer, né, pessoalmente. Depois que a gente se foi conhecer pessoalmente, e é um querido, tá fazendo um trabalho fantástico. E obrigada pelo convite. Que é isso, me sinto até honrado agora. Duane, a gente tem um baita desafio aqui hoje, porque tem muito assunto. E a gente pode repetir, a gente pode fazer a gente faz vários. Então, antes de começar, eu já vou te deixar o convite para voltar aqui outra vez. Só chamar. Duane, acho que todo mundo sabe quem é a Tambasa, e tem o lema, né? Onde tem Brasil, tem Tambasa. É absurdo o trabalho que vocês vêm fazendo, mas a gente sabe que toda história de sucesso, ela tem um começo desafiador. Hoje vocês já estão na 4ª geração, a gente estava conversando, mas eu queria que você contasse um pouquinho, cara, de onde começou a Tambasa. Tá, vamos lá. A Tambasa começou com um sapateiro em Ponte Nova, 76 anos atrás. Ele precisava ir na cidade para comprar tecido, couro, para arrumar os sapatos. E aí começou a ter alguns pedidos. Você tá indo lá, compra uma foice, compra um martelo. E ele falou, eu acho que isso pode dar negócio. Aí, a primeira vez ele levou o pedido, a segunda vez ele já levou 2, deixou um no estoque. E aí começou o Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu em Ponte Nova, com uma portinha, literalmente. E hoje a gente tá hoje nós estamos na 4ª geração, né? A 2ª geração que levou a Tambasa para Belo Horizonte. Hoje quem tá ainda são os 4 diretores, é a 3ª geração, pelo seu Gerson, Ivan, Antônio Miguel e Albertinho. Eles são a 3ª geração, os 4 diretores hoje, e a 4ª geração, somos 11 da 4ª geração, cada um aí escolheu um setor por aptidão, por gosto, por tendência ou por preferência, e hoje estão espalhados os diversos setores da Tambasa. E hoje a Tambasa está sediada em Contagem, com 190 mil metros de construídos. Então, assim, para quem começou de uma portinha, por isso que eu falo que todo mundo começa pequeno, todo mundo tem um começo, que às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas a Tambasa é gigante. Eu falei, mas ela começou pequenininha. Então, eu falo que quem tem esse sonho, acredite, todo mundo tem seu lugar ao sol. Então, confiem que com trabalho, verdade, paixão, todo mundo chega onde quer. Cara, muito legal. Eu sou fãzaço dessas histórias, porque às vezes a gente olha lá, 190 mil metros, eu acompanho vocês na internet, no Instagram, eu vejo lá o robô separando, caminhão pra tudo que é lugar. Daqui a pouco a gente vai falar daquele negócio da logística que a gente tava falando agora. E é uma doideira imaginar que esse mundo que hoje é a Tambasa começou, vamos dizer assim, comprando e revendendo ali a encomenda. É um sapateiro que começou ali fazendo um favor e falou assim, acho que isso pode dar um negócio. Eu falo que assim, são pessoas diferenciadas, visionárias, que às vezes de uma dificuldade vem uma oportunidade e começa um negócio lindo. E eu vejo uma coisa assim, Duane, é nítido. A cultura da empresa ela é muito forte. E eu vejo assim que a empresa ela é o reflexo do dono, da liderança, enfim. E todos vocês da Tambasa, eu admiro demais a energia, o entusiasmo que vocês têm para trabalhar. Tem o Bruno, que trabalha com vocês. Eu não conheço ele pessoalmente também, mas eu vejo ele no Instagram. Ele é sensacional. Conheci o Gerson, a gente entrou na reunião e aí você vê que isso chega na base, né? E é fantástico o trabalho de cultura que vocês fazem, que vocês têm na empresa. E muitas vezes a gente acha que, tipo assim, minha empresa ela é pequena ou grande demais pra gente abordar a cultura. E eu acho
que isso é algo que vocês fazem com maestria, porque eu tenho contato com alguns representantes lá na ponta. Quantos representantes vocês têm hoje? Hoje, 4.500 É uma população, representantes. E é todo mundo alinhado nos mesmos valores. É. Como que vocês conseguem cascatear a cultura uma comunidade tão grande? Assim, eu falo que é a grande família Tambasa. Eu falo que não é só quem leva o sobrenome, né? Quem tá lá da família. Eu falo que todo mundo que entra na Tambasa parece que tem um mosquitinho que te pica e você fica apaixonado. Realmente é apaixonante o mundo Tambasa, o universo Tambasa. E eu acho que não tem uma receita de bolo. Eu acho que eu tenho que te falar que é a paixão. É a verdade, é o respeito pelo nosso cliente, pelo que a gente faz. Então, assim, a Tambasa, ela conseguiu trazer a cultura, por exemplo, sabe? Os 4 hoje, que já são pessoas que não precisariam estar mais ali na Tambasa, mas eles são os primeiros a chegar. E às vezes os últimos a sair, sabe? Outro dia eu chego mais ou menos 7 horas da manhã na Tambasa, né? Aí o Gersinho falou assim: Duane, você tá chegando antes de mim. Não, e aí eu vi outro dia uma conversa entre o Antônio Miguel e o Ivan, 2 diretores lá, né? E aí o Antônio Miguel falou que tá fazendo academia mais cedo, que tá chegando um pouquinho tarde na Tambasa, tipo assim, tarde, 8h30, 9 horas. E que a consciência tá pesando. Nosso diretor financeiro, tipo assim, que já tá ali uma vida, sabe, que não precisaria estar ali tão assiduamente e tá com a consciência pesada porque tá chegando um pouquinho mais tarde alguns dias porque tá fazendo uma academia, sabe? Então assim, as pessoas veem isso, sabe? É muito amor pelo que a gente faz, é muita dedicação. Então eu acho que as pessoas veem esse movimento nosso e abraça junto com a gente, veste a camisa da Tambasa e eu falo que é muito mais simples do que parece. Com verdade, simplicidade, honestidade, trabalho. Sabe, eu acho que essas 4 palavrinhas que por trás têm um significado gigante que norteiam a Tambasa como um todo. E assim, quando a gente roda lá na empresa, ainda quero rodar com você lá, tá? Bora. Eu amo fazer isso. Falo, não me convida por educação que eu vou. Eu te espero segunda-feira. E aí a gente roda e a gente conversa com o pessoal ali desde o chão de fábrica, diretoria, os caminhoneiros. É uma energia, é um amor pelo que faz. E realmente eu falo que é a grande família Tambasa. E tem uma cultura nossa que eu acho sensacional. De portas abertas. Eu ia te perguntar isso agora. Essa cultura, assim, desde sempre. A gente tem desde sempre. E é uma coisa natural. Que todo mundo, desde caminhoneiro, representante, qualquer colaborador nosso, ele pode chegar até a sala de qualquer diretor, de qualquer 4ª geração e falar sua dor, falar essa situação. E o que é mais legal, que muitos me perguntam, mas isso não vira bagunça? Não, porque ao mesmo tempo que ali estão as portas abertas, todo mundo leva aquilo que realmente é uma dor. E através desse momento, a gente consegue ter acesso a informações que a gente não teria. A gente consegue ter insights que talvez a gente não teria se a gente não tivesse acesso a toda essa cadeia. Então isso é um valor que pra gente é importante, a gente leva isso com muito orgulho e faz a diferença. E eu vejo assim que a empresa não tem como, ela é reflexo da liderança. Sim. E ver que vocês vivem isso na essência. Eu comecei a te seguir no Instagram, tal, a gente começou a bater um papo lá, eu falei, caramba, meu, a Duane, eu tinha uma imagem dela hoje, pô, super acessível aqui, temos alguns amigos em comum, tal. Aí beleza, aí visitei o Gersinho, nos recebeu super bem também, nunca tinha ido lá, a porta tava aberta mesmo, a galera lá acessando. Literalmente, tal. Né? E essa semana me surpreendeu, quando a gente tava no painel da revenda, uma indústria fez um questionamento e você falou, meu, vai lá para Minas. E eu falei assim, nossa, cara, minha empresa hoje tá num patamar muito longe da Tambasa, vamos trabalhar para juntos pra gente crescer. E eu acho que se um fornecedor meu da China falasse isso, pô, eu colocaria um gerente, um coordenador, talvez eu não fosse dispor daquele tempo. E para mim foi uma aula, uma lição a resposta que você deu para ela, porque você falou assim, pega o avião, desce lá, a gente vai lá no varejo, ver o que o varejo tá achando da sua marca. E eu falei, cara, que isso? De onde ela arrumou tempo? Mas assim, eu acho que o legal do empreender de um negócio é você entender a dor do outro. Não faria sentido, não faz sentido para mim eu estar ali sentada na cadeira, na minha sala, fazendo pedidos.
somente, tá? Não é assim, eu me orgulho muito disso, não o que eu falo que eu acho que é muito maior do que isso, sabe? É a gente conseguir entender o nosso cliente na ponta, o que ele tá achando daquele produto, entender, às vezes, o que meu representante, a gente tem 4.500, eu queria poder falar com todo mundo, queria dar meu telefone pra todo mundo, queria que todo mundo me ligasse, falasse essa dor, porque eu tô comprando pra ele. Né? Ele que vai vender o que eu tô comprando. Então, assim, quem dera se eu pudesse conversar com os 4.500 representantes que a gente tem hoje para entender o que eles gostariam que a gente melhorasse, o que tá faltando mais. Porque, às vezes, 37 mil itens. Às vezes a gente acaba perdendo um pouco o controle de uma coisa ou outra, mais que tem relatórios, mais que tem as BIs, etc. Mas, assim, eu acho que se você entender a cadeia, né, do seu negócio, ela é muito importante. E, às vezes, é nesses pequenos detalhes que a gente tem soluções. O Gersinho, ele foi fazer uma entrega com um caminhoneiro. E nessa entrega, ele teve um baita insight sobre carregamento, sobre como carregar determinados produtos. Então, assim, são justamente nesse momento que a gente vê a dor do motorista para melhorar, talvez, como carrega. Entendeu? Separar ali, às vezes, por cliente, por posição no caminhão, aquilo que quebra mais, quebra menos. Então, assim, às vezes é justamente nesse momento que a gente vê uma baita solução. Então, eu acho isso importante. Turma, olha que aula isso que ela acabou de falar pra gente, porque assim, quem não sabe o que é Tambasa, pode dar uma olhada aí, alguns bis de faturamento, e os diretores mergulham na operação, isso é estratégico pra eles. Dentro de uma entrega, pegou um insight e muda o jogo. E eu acho que muitas vezes a gente tem aquela ilusão de que a gente vai se tornar um gestor e vai estar lá no escritório com o pé na mesa, olhando a câmera, mas tem que viver a operação. E qual é a graça também, né? Eu falo que hoje tem a que minha viver grande o jogo, dor, né? acho que a minha grande dor hoje é não conseguir ter, às vezes, saber esses pormenores. Porque não tem jeito, às vezes, né, eu tô muito focada hoje em compras, às vezes eu vou viver muito mais aquele universo, mas a minha dor, eu queria ter muito mais tempo, muito mais braço, muito mais capacidade, inteligência de conseguir ir além, sabe, e nos detalhes, nos pormenores, mas não dá. Maravilha. Doni, dentro dessa história da Tambasa, já indo agora já com a quarta geração, você conseguiria me dizer quais são os pontos-chave, assim, que foram os marcos da história? Alguns pontos chaves, assim, a gente estava em Ponte Nova, né, acho que o primeiro grande marco foi sair de Ponte Nova e ir para Belo Horizonte. Imagina, naquela 30, 40, 50 anos atrás, você sai de uma portinha em Ponte Nova e ir para Belo Horizonte, como falam, né? Então, assim, foi um baita salto, um baita momento e muita coragem que já foi encabeçada pela segunda geração de ir para Belo Horizonte, uma capital até então super estranha, né? E sem saber o que te esperava lá. E naquela época, assim, hoje, graças a Deus, a Tambasa tem uma certa condição financeira, mas naquela época era tudo muito contado. O Ivan e o Gersinho falam que vinham para cá, para São Paulo, e contavam muito com amigos. O dinheiro era contado. Então, assim, eu falo que é muito orgulho, é muita admiração por essa história. Então, assim, eu acho que esse foi um marco. O segundo marco foi ir para Contagem, que é onde a gente está hoje. Porque quando... E olha que sensacional essa história. Gente, desculpa, porque às vezes eu vou falando muita coisa, mas uma coisa vai me lembrando da outra. E aí o Ivan chegou para o Antônio Miguel e falou assim, Antônio Miguel, nós vamos juntar todos os dias um valor. Todos os dias, no final do dia, a gente vai tirar um valor e vai separar, porque nós vamos comprar um terreno grande. E, cara, isso a gente já estava eu estava na 040. E aí, quando a gente comprou esse terreno em Contagem, não tinha absolutamente nada. Era só mata, era só verde, não tinha nada. Então, tipo assim, tanto que o Ivan contando, quando eles compraram esse terreno, o seu Gerson, né, que era a segunda geração, falou assim, Ivan, você tá doido? O que você comprou esse terreno aqui? Essa coisa gigante, o que você quer fazer com isso? E aí foi assim, juntando pouquinho a pouquinho, foram lá, compraram o terreno, e é hoje onde nós estamos, com 190 mil metros construídos. Ainda bem que ele foi visionário e comprou um terreno grande, né? E hoje, assim, ao redor, lá ali em Contagem, tá cheio de galpão. Virou quase uma cidade industrial ali. Nós estamos fazendo, inclusive, um galpão logístico, Bela Vista,
que esse é para um outro momento também. Um galpão logístico, assim, super inovador também. Gigante. Então, vocês que estavam procurando um espaço em Belo Horizonte, nos procurem. Bora! E eu acho que o marco mais recente foi a inauguração do G2, que é um galpão totalmente robótico, que a gente tem em parceria com a Schaefer, que é onde a gente tem 3 robôs hoje lá. Um deles é um mini load, é o Cube, que ele é o robô mais moderno do mundo para esse tipo de separação, de miudezas e fracionados. Então, assim, ele consegue, né, ter guardado ali 10 mil itens e entrega até 660 por hora na mão de 2 colaboradores. Então, isso otimiza muito tempo, operação, para a gente conseguir ser mais ágil e entregar o produto de uma forma mais assertiva na ponta. Então, eu acho que esse talvez seja... Mentira, esse foi um marco, mas eu acho que talvez o último marco foi o nosso G4, né, que é um galpão beliche, né, de 45 mil metros de laje com 30 de pé direito. É realmente um galpão aí de encher os olhos. Cara, uma operação nervosa no dia a Já dia, tô né? falando e tô lembrando e... Duane, você falou algo que eu achei fantástico, a questão da gente ter uma visão, né? Às vezes a gente olha a nossa condição de hoje, pô, a gente não sabe como que vai fazer aquilo, a gente não sabe como que vai chegar lá, a gente só sabe que vai. Muito trabalho duro, muita disponibilidade. E aí é muito bacana ouvir essa história, porque... Pô, é um terreno no meio do nada. Muitas pessoas acham que você é maluco, mas porque não tem a visão, né? Então tem que ter um começo, tem que ter trabalho, tem que juntar um pouquinho, vai para um galpão e melhora, e aquele galpão ficou pequeno e vai para um maior. É isso. Eles falam que quando eles foram para 040, falaram assim, meu Deus, nós não vamos ocupar isso tudo. E hoje nós já estamos 3, 4 vezes maior, né? Eu acho que assim, pelo menos o que eu vejo nas redes sociais, quando eu olho Tambasa, acabo que eu sigo algumas pessoas da Tambasa, mas acompanho muito o perfil e eu vejo bastante lá o robô, vejo CD, vejo os caminhões bonitões lá, encontro eles na rodovia quando eu tô viajando. Isso é muito legal. Mas eu tava vendo uma Tambasa ali contigo, que essa eu não conhecia, inclusive eu cobrei ela, viu? Ela tem que começar a postar mais isso, porque que é sensacional. Eu vou levar vocês comigo, eu quero ver, vou levar todo mundo comigo. Duane, conta pra gente o que vocês fazem relacionado à logística. Hoje a Tambasa atende 98% do território nacional. E o nosso Brasil, ele é muito grande, ele é muito diverso. E assim, nem sempre a gente tem as melhores condições. E aí hoje a gente tem um CD em balsa, que é uma balsa. E da balsa vai para as canoas, que vai para os ribeirinhos. Eu tava mostrando uma foto, a gente entregou com carro de boi. Porque às vezes não dá pra entrar na cidade, né? Às vezes é areião, às vezes é... Então a gente entrega de carro de boi. Galera, acho que vocês não estão entendendo. A mesma empresa que tem aquele robô lá, naquela velocidade que ela comentou, tinha um boi entregando o material. Assim, a nossa meta é entregar. A gente tem que entregar. E eu gosto de falar que a Tambasa, ela não entrega só produto. Eu acho que ela entrega dignidade. Ela entrega qualidade de vida, ela entrega sonho, sabe? Porque imagina, chegar para um ribeirinho e desse ribeirinho ele vender para a região, para os vilarejos, entregar um liquidificador, uma panela de pressão, uma furadeira. Tipo assim, isso melhora a vida, isso gira um comércio, isso gera valor. Então, é muito mais do que produto, é sonho, é dignidade. E eu falo que quando pessoal, quando eu vejo caminhão da Tambasa na estrada, eu fico fazendo sinal e tal. Eu falo que os caminhoneiros devem achar quem que é essa louca, né? Mas a gente não sabe o que eles passam na ponta, a Transamazônica, às vezes quando eles atolam, tem que ir trator tirar. Então, realmente, e aí fica aqui meu agradecimento e meus parabéns a todos os caminhoneiros que fazem o produto chegar a cada cliente nosso com carinho. Cara, sensacional. E... Duane, você comentou que você está hoje na parte de compras, mas eu imagino que vocês têm ali uma visibilidade geral da empresa. E essa operação, ela é muito nervosa. Ela é uma operação grande, 98% de Brasil. O Brasil tem um desafio logístico imenso que a gente sabe que é. E no fim do dia, como que é essa pressão para aguentar toda essa operação? Cara, Gustavo, assim, eu tenho muito receio
de ficar meio piegas, ou ficar meio um pouco fora do padrão. Mas assim, essa pressão, ela é natural. Não é aquela pressão ruim, não é aquela pressão forçada. Sabe aquela pressão que no final do dia você tá com um sorriso e fala, cara, que legal. Sabe, às vezes nossa, até bati. Né? Eu falo que às vezes eu saio de lá 9 horas, assim, a gente faz uma negociação, aquela assim, nossa, sabe? Então isso não tem preço, você sai moída, assim, claro, a gente tem metas, tem números, não é isso que eu tô falando, mas eu falo que quando você gosta, quando você tem referência, quando você tem compromisso, tem paixão, a coisa fica muito mais fácil. Sabe, eu vou te contar, eu sou formada em Direito, você sabia? Não. Sou formada em Direito. Eu falo que foi a minha primeira decepção da vida. Mas enfim, adorei o curso, mas não é pra mim. Quando eu fiquei ali em frente a um computador, eu falei, eu esgano o computador me esgana. Então eu falei, não é isso que eu quero. Peguei a carteira do AB, coloquei na gaveta e aí fui descobrir o mundo da administração. Então eu acho que é isso, eu acho que fácil nada é. Eu costumo falar que quando você quer fazer algo bem feito, não existe nada fácil. Quando a pessoa fala pra mim, isso é fácil, eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Porque quando você quer fazer bem feito, não existe nada fácil. É muita dedicação, muito esforço. Mas quando você gosta, tem paixão e acredita naquilo que você tá fazendo, muda tudo. Então, assim, pressão sempre vai ter em qualquer lugar. Você vai escolher sua pressão, é o que vão falar, né? Você quer ter saúde ou comer bobagem? Ambos são difíceis. Qual tem é o preço que você está disposto a pagar? São consequências, né? Então, eu acho que é isso. A pressão, ela sempre vai existir. Mas como você lida com ela? Quais são suas referências? Você tem paixão por aquilo que você faz? Que eu acho que isso é um privilégio. Acho que a gente tem um grande privilégio de fazer aquilo que a gente gosta. Mas quando isso existe, a pressão fica muito mais leve. E uma coisa que eu vejo, assim, a Tambasa, você até comentou de família Tambasa, uma grande família. Eu vejo que tem muita gente boa lá. Graças a Deus. E é isso que, na verdade, entrega resultado. A gente precisa ter um bom time, porque ninguém sozinho chega em lugar nenhum. Quando vocês têm essa cultura de receptividade, de portas abertas, de trabalho duro, de tudo isso que a gente já comentou. Mas aí quando a gente entra numa reunião de diretoria, a gente juntou ali, é porrada na mesa, mais como que é um dia lá? Tem dia que o bicho pega. Aí o pau que o bicho pega. Eu já escutei algumas reuniões que eu falei assim, meu Deus do céu, eles nunca mais vão se falar. Saiu dali, acabou, vão no bar, vão não sei o quê, porque tá todo mundo em prol de um objetivo único. No final do dia... E querendo ou não, gente, assim, é até um assunto meio delicado, mas ali é um CNPJ, não é CPF. Então ali tá todo mundo em prol de um objetivo único, de crescer a Tambasa, de melhorar a Tambasa. Então por mais que brigue, e que bom que briga, porque sinal que tem opiniões diversas, que imagina se todo mundo concordasse com tudo, talvez a Tambasa não estaria onde está. Então, que bom que tem opiniões diversas, que bom que tem contrapontos, que bom que tem ali um desafiando o outro, um indagando o outro, um questionando o outro. Porque é só assim que cresce. Se a gente não conseguir criticar e questionar, a gente nunca vai chegar na perfeição, então não existe isso. Né? Então, assim, que bom que existe essa liberdade, essa maturidade, que não é fácil. Não é fácil. E aí tem hora que o bicho pega, como dizem, com força, mas saiu dali todo mundo em prol de um único objetivo. Da porta pra dentro, empurrada na mesa, da porta pra fora. É isso. E ontem a gente teve uma ação aqui na feira, a gente trouxe sósia do Neymar, fez uma bagunça aqui, eu trouxe meu filho. Ai, que legal. A primeira pergunta que ele fez ele é de verdade? Eu falei, sim, filho, ele é de carne e osso e tal. E quando a gente tem uma admiração por alguém, por uma companhia que seja, a gente sempre pensa, tipo, será que aquilo existe, é de verdade? E eu acho que ninguém dorme e acorda o Neymar. Ninguém dorme e acorda a Tambasa. Mas no fim do dia, eu queria saber, assim, como que é ser a número 1 do Brasil? Cara, assim, eu falo que o pessoal vê as pingas que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Cara, assim, eu falo que eu acho que talvez por isso que assim, a quarta geração, ela se sente uma responsabilidade tão grande. Porque o legado é lindo, o propósito é maravilhoso, só que a responsabilidade é grande.
E a gente tem que entender isso. Ali ninguém tá pro oba-oba, sabe? Porque a responsabilidade é muito grande, o que eles construíram. E eles, quando eu falo, não é só o pessoal da família, são hoje, né, os 4.200 funcionários que a gente tem, os 1.800 fornecedores, os 4.500 representantes, 1.200 caminhoneiros, CDs, loja, porque a gente não faz nada sozinho. A gente não tem consegue. número que é pequeno lá na Tambasa. Cara, mas a gente não consegue fazer nada sozinho. E aí eu falo que às vezes é até injusto, porque às vezes é eu que tô aqui, mas, cara, tinha que estar tanta gente aqui, sabe? É tanta gente boa que a gente tem, é tanta gente que veste a camisa da Tambasa, que assim, eu queria muito aproveitar e enaltecer toda a família Tambasa. Ou seja, agora já faz parte disso, tá? Você já é família Tambasa, você já entrou. Então, assim, realmente é uma turma muito boa e a responsabilidade é muito grande. Assim, é claro que é um baita orgulho. Tem muita coisa boa, né? Assim, a gente ser uma referência. Isso é fantástico, isso é fantástico. Eu sou a última leva da Tambasa. Então, assim, que ela falou assim, eu referência, meu Deus, de quê? É igual a gente fez esse projeto lindo, Elas na Construção, que eu escrevi o prefácio. Aí gente que chega me pedindo autógrafo, fala, mas assim, quem sou eu pra dar autógrafo, sabe? Tipo assim, eu ainda tô crescendo, eu tô aprendendo muito, todo dia eu aprendo com aquela turma. A turma é sensacional, a turma abre as portas realmente, pega pelo braço, quer te ensinar. No início, o Gerson ficava comigo até 10 horas da noite, me ensinando a fazer conta, sabe? Então, assim, isso é fantástico, mas tem uma responsabilidade muito grande por trás. Que é muito lindo isso, né, que nós estamos falando, mas eu não posso deixar de trazer esse ponto. A gente tem que correr atrás, a gente tem que estudar, a gente tem que capacitar. Não é fácil. Eu acabei de formar, graças a Deus, num curso que eu fiz, um PMD na Easy Business School, e foi muita dedicação. Sábado e domingo eu acordava às 7h30 da manhã, deixei de estar em muitos eventos. Meu marido me acordou várias vezes dormindo em cima da mesa. Então, assim, e isso não foi diferente para a terceira geração. Eu não esqueço, o Gersinho, ele costumou passar alguns natais e réveillons na Bahia, a gente ia juntos. E assim, os primeiros 3 dias, ele estava morto. Ele praticamente só dormia. E aí, no meio das férias, ele tinha que voltar para Belo Horizonte para fazer inventário. E depois voltava. Isso de carro. E aí, no final das férias, ele tinha que descansar. Porque já estava começando de novo e ele já estava cansado. Então, assim, eu falo que hoje, ver a Tambasa é lindo. Mas teve muita luta por trás. Muita abdicação, muita dedicação de todos que estão lá. Então, assim, é lindo, mas é uma baita responsabilidade. E tudo tem prós e contras, Gustavo. Eu falo assim, a Tambasa hoje, quem vê de fora, é o que eu falei, todo mundo vê as pingas que leva, mas não vê os tombos, né, que a gente tem. E os 4 que estão ali hoje, eu posso falar de carteirinha, que abdicaram muito. Dedicaram muito. Nada vem do dia para a noite. É muita constância, é muita persistência, é muita humildade, é muito trabalho. Porque não existe fórmula, não existe receita de bolo. Se existisse, estava todo mundo aí, né? Se vangloriando, estava todo mundo aí realizado. E a gente vê que é muito mais difícil do que isso, sabe? É muita luta, é muita persistência, é muita consistência. Então, é uma baita responsabilidade. Mas é muito bom fazer parte da família Tambasa, da grande família Tambasa. Isso é sensacional. E eu tive a gente tem uma reunião lá na empresa que a gente chama de Daily, é uma reunião matinal de vendas, e essa semana a gente fez um momento diferente, que era para vir para a feira. E aí eu falei pra galera, pô, tem as pessoas que são de escassez, que ela não, nem ela tem pra ela mesma, ou ela acha que não merece e tal, ela tem os bloqueios dela. Tem pessoa que ela é abundante, que tipo, pô, ela faz as coisas, ela recebe. E eu falei pro meu time, eu nem sei se existe essa palavra, mas depois eu fui consultar e eu vi que tinha, que é de transbordância, que a gente faz tão bem para nós que aquilo vai derramando nas pessoas que são próximas e vai trazendo resultado. E uma coisa que eu acho fantástico que vocês têm lá, eu sou um cara que eu respiro vendas, eu falo, não dá mole não, senão eu te vendo e tal. E eu gosto muito de venda, de estar com o cliente, eu venho pra feira assim, renova a ambição, a gente volta com gás, com entusiasmo. E uma coisa que eu acho assim, muito, desculpa a palavra, foda, é que quando vocês divulgam o resultado do mês, o concorrente encaminha para nós parabenizando. Lojas que vocês atendem as lojas, tipo assim, todo mundo tipo, se sente parte, porque o mercado tá, pô, se eles estão batendo recorde, pô, eles estão batendo recorde, todo mundo tá vendendo, tá todo mundo crescendo. É isso. Não é que vocês estão, tipo, tomando o espaço de ninguém. E aí acaba que, assim, eu vejo que a galera compra isso. Chega assim, no final do mês eu falo, caraca,
como que eles fizeram isso. E é muito legal. Eu acho que você não tem ideia da quantidade de pequenos distribuidores e atacados que me encaminham. Cara, que legal, não recorde de sabia vocês. É, não sabia. Cara, eu fico muito E não feliz. mandam com inveja, tá? É todos assim. Irmão do céu, olha isso, olha que bizarro, olha que sensacional. Cara, mas sabe o que eu acho? Eu acho que todo mundo que empreende sabe o tanto que é difícil. Eu falo que é um ato de coragem empreender no Brasil hoje, sabe? Cada dia é um leão, cada dia é um problema. Eu falo, antes eu usava muito isso, né? A gente acorda pra matar um leão. Aí outro dia eu escutei uma frase assim: agradeça os leões, porque eles te tornam uma pessoa mais resiliente, mais corajosa. Então, assim, mas cara, é muito difícil se empreender no Brasil hoje. Cada hora é uma novidade, cada hora é um tributo, cada hora realmente é matar um leão todos os dias. E a gente sabe que é muito difícil. Então, quando a gente, cara, vê o outro, no momento, nós estamos passando por um momento complicado, né? Onde empreender requer muita coragem. Então, quando a gente vê o outro crescendo, vê o outro conseguindo, isso tem que inspirar. Porque cada um tem seu lugar, cada um tem seu modus operandi. Então, você conseguir reconhecer isso e almejar isso, porque eu acho que todo mundo quer crescer, todo mundo quer melhorar como negócio, como pessoa. Então, você olhar para você e falar assim: nossa, aquela pessoa tem aquela qualidade. Eu quero isso. Entendeu? Qual é o problema de você de querer ser cada dia melhor? Então, eu também, às vezes, quando tem algum concorrente ou algum cliente que supera um obstáculo, que bate uma meta, eu fico feliz pela pessoa, porque eu sei quanto é difícil. Sabe? E realmente tem lugar para todo mundo, acho que cada um cumpre o seu papel. E eu também, eu não sabia disso, fiquei super feliz. Mas a recíproca é verdadeira. Quando eu vejo concorrentes, fornecedores, clientes conseguindo, né, suas metas, seus objetivos, é muito bom, porque a gente sabe quanto é sofrido às vezes. E tem uma coisa que eu acredito demais, Luane, que quando a gente aplaude, mas aplaude realmente genuinamente, a gente atrai coisas boas pra nós. Esse dia um cliente ligou, até me arrepia isso. Ele me ligou e falou assim: Gu, você lembra aquele desafio que eu coloquei na minha empresa? Cara, eu superei esse desafio. Olha que legal. Meu irmão, se fosse a minha meta, eu não ia estar tão feliz quanto pra você. Mas porque a gente é genuíno, a gente agrega, a gente fala que dá na cabeça, é meio maluco. Eu posso, assim, esse curso que eu fiz, a gente é com cases, a gente estuda através de cases. E são cases, às vezes, com parceria com Harvard, uma Universidade de Navarro, sensacional. E todos os cases, eles têm um cunho de ética, de respeito. E eu achei isso fantástico. E aí, no meu discurso, eu falei que esse talvez foi o grande ensinamento que eu tive. Além de, claro, são muitos ensinamentos, mas esse, para mim, foi um divisor de águas, porque a gente não espera numa universidade de Navarro, com professores começados em Harvard, com todo um arcabouço gigantesco, né, de negócios, de business, de números, trazer esse cunho ético e social tão importante. E aí, às vezes, a gente pode parecer até piegas, às vezes, no meio de uma reunião, no meio de tantos números. Cara, mas será que isso é ético? Será que isso é correto? A gente se perde um pouco, e é normal, porque às vezes o mundo do business vai te atropelando, e é números, e às vezes você para pensar no que é certo, sabe, no que é correto, ser correto. E eu acho que o empreender, o deixar legado, deixar propósito, ele requer verdade, sabe? E eu falo que às vezes são as decisões mais difíceis de serem tomadas, porque nem sempre de imediato ela vai ser favorável, é que você vai ganhar mais. Mas eu acredito que a longo prazo é só assim que a gente consegue. Não tem outro jeito, sabe? Eu acho que você sustenta, você prospera, você tem uma continuidade, deixa um legado, deixa uma liderança, deixa um propósito. É só dessa forma. Eu acho que não existe outra, sabe? Então é muito bacana você falar isso. A gente tem que sim reforçar cada vez mais pra gente ser líderes éticos. E eu não tô falando não é ir pra cima, não. É ir pra cima sim, sabe? É querer, é fazer acontecer, mas com ética, respeito, sabe? E verdade. Não, isso é fantástico, porque eu vejo assim que às vezes as pessoas querem ter algo, mas não tá disposta a pagar o preço para ter algo. Aí fala, pô, não, olha lá, Duane tá faturando X e tal, mas é o que você falou, não vê os tombos que você leva ali no dia a dia. E são vários, viu, gente? E as coisas que se abre mão, igual você comentou, pô, eu tô dormindo na mesa, tô fazendo isso, eu tô estudando, a galera que nem precisava mais estar trabalhando, tá na empresa, tá fazendo isso.
E no fim do dia, pô, todo mundo acorda para ganhar dinheiro, né? Tipo, a gente não veio aqui pra feira para passear, pô, é negócios e tal, mas quando a gente vai impactando a vida das pessoas, isso é muito legal. É muito Eu legal. conversei com a Natália da RZ. Aham, querida. Um negócio que eu ganhei minha semana, porque ela falou assim, eu queria te agradecer, porque na dinâmica que você fez, cara, eu me conectei com a minha mãe de um jeito que a gente ainda não tinha se conectado, e ela chorou e tal. E aí eu falei, cara, simples, tipo, não é o valor, a lembrancinha deve ter custado, sei lá, R$ 10, mas é o que significou para as Que pessoas. vai ficar na lembrança, né? Na Exato. memória. E eu acho que isso não tem preço. E foi sensacional mesmo, foi muito legal. Eu achei sensacional. E ela me contou, eu falei, Nath, eu ganhei o dia. Ai, que É legal. muito bom isso, É. porque a gente tem, É. aí coloca uma fichazinha de algum jeito pra eu contribuir lá e pronto. E às vezes a gente pensa, ai, será que vai parecer um momento meio bobo, meio nada a ver, né, e tal, e eu acho que é o que fica. É. Duane, eu comentei aqui um pouco atrás, eu falei que a Tambasa não tem nenhum número pequeno, né? Que você falou que era 1.000 e tantos de uma área, 4.000 representantes, tal, força de vendas gigantesca. Mas eu lembrei que vocês têm um número pequeno. Porque no evento da revenda, vocês comentaram da sua inadimplência. Verdade. A minha esposa do financeiro, eu quase peguei ela pela. Presta atenção nisso aqui, olha o que eles falaram, olha a inadimplência deles. Porque vende muito uma operação monstruosa e a inadimplência era praticamente a zero, né? Hoje a nossa inadimplência é 0,03. É nada, E a gente tem, assim, em torno de 280, 270 mil clientes ativos que compraram nos últimos 3 meses. Então, assim, realmente o nosso financeiro, ele conseguiu chegar ali num ponto de equilíbrio que é louvável. Tem que dar os parabéns para a equipe. E falando nisso, posso usar um momento? Posso usar? Na hora. A gente... Não dá mole que a gente vende. Boa. E aí a gente está lançando o Risco Zero. Hoje, para a gente consultar o Serasa, um banco de dados que nos forneçam informações de clientes, a gente, primeiro, que tem um custo para isso, e segundo, que agora ficou meio que inviável, eles podem pedir uma liminar. E aí desaparece todo o histórico daquela pessoa, às vezes um devedor, algumas dívidas, desaparece. Então a gente fica de pés e mãos atados. Então a gente lançou o Risco Zero, que é para dar essa informação para todo mundo do mercado. Então a ideia é, vamos juntar, fazer uma base forte, porque assim, a gente que dá informação pro Serasa, concorda? Então, sim, gente, vamos fazer essa base forte, vamos complementar essa base para a gente conseguir fazer essa troca de informação que hoje, infelizmente, o Serasa não consegue cobrir, nos dá essa segurança, porque hoje tem essa liminar. Então a gente vai ter uma base robusta, a gente consegue informar para os parceiros, fornecedores, atacados, consegue dar essa informação de uma forma mais segura e minimizar esse risco que infelizmente está aí batendo na porta de todo mundo. Taxa de juros altíssima, o dinheiro sumiu, a inadimplência subiu. É isso. Então, galera, Risco Zero. Gu, Risco Zero. Eu tenho um compromisso aqui, ó, já sou cliente. Fechou. Duane, mas bem legal isso daqui. Eu vejo que vocês estão diversificando, né, em serviços, tecnologia e etc. O outro, posso falar? Na hora. Propaganda aqui tudo. A gente também lançou um negócio que é muito legal, que chama Deixa Aqui. Então, por exemplo, o nosso galpão, né, esse de 2 andares, a parte de baixo, a gente separou um espaço para, por exemplo, você vai fazer uma entrega. Pode ser, por hora, é só fornecedor nosso, mas nós vamos expandir. Então, por exemplo, você está entregando para Tambasa, a gente comprou meia carreta. Só para otimizar o frete, você quer me entregar uma carreta. Então, a parte que eu comprei vai para o estoque e essa outra metade fica guardada. Fica guardada no Deixa Aqui. E à medida que a gente for precisando, a gente pega do Deixa Aqui e leva para o estoque da Tambasa. Então, a gente está abrindo esse espaço para poder melhorar e otimizar a vida dos nossos fornecedores. Que legal. É legal, não é? Eu vou mandar uns containers pra lá. Vamos lá, essa é a ideia. Vambora, isso aí. E às vezes, por exemplo, Duane, eu quero deixar com você, mas eu quero atender outro cliente sem problemas. Você chega lá, pega o que está lá, entrega pro seu cliente, que às vezes é vizinho nosso. Sem problema nenhum. Que legal, sensacional. Duane, e vocês, eu não sei se você pode abrir essa informação, quais são os próximos passos, assim, da Tambasa? Olha, então, a gente está hoje com 9 lojas, né?
Então, assim, a gente quer fortalecer essas lojas. Nossa, a gente fez uma expansão muito grande em loja, porque a gente quer fortalecer esse braço, esse canal. Então, assim, a gente tá... Só que a gente tá aprendendo, né? E são mega lojas, né? Sim, tem no Brasil todo. Então, assim, a gente é forte no atacado, a gente até então no varejo, a gente não era tão forte, a gente tá aprendendo. Então, nós estamos tentando cada vez mais melhorar esse acesso às lojas, ter produtos diferenciados, pegar uma outra clientela que às vezes a gente não tem no atacado. Então, loja é um ponto que a gente quer expandir, né? A gente está com vários projetos paralelos relacionados à logística, o Deixa Aqui, o Bela Vista, que é esse galpão logístico, a gente está com esse risco zero. Então, assim, a gente hoje está com um ecossistema para facilitar cada vez mais a vida do nosso parceiro, fornecedor, cliente, conseguir prestar um serviço melhor cada vez na ponta. Esse galpão novo, que assim, eu brinco que a gente achou que ia demorar para encher, o primeiro andar já está quase todo tomado. E a gente está vindo, que a gente quer diversificar o mix também, né? Com esse galpão, a gente vai poder colocar mais 20 mil produtos, 20 mil SKUs. Hoje a gente tem 37. A gente quer chegar a 55, até 60 mil itens. Então, a gente quer, sim, trazer mais novidades para o nosso cliente, diversificar a linha, trazer coisas novas. E vem novidade boa por aí, mas vamos ficar nisso. Vamos... Boa. Esse ecossistema, eu tava pensando aqui, eu falei, não sei se tem nome, mas eu sugeri, você tem que criar um mundo Tambasa. Então, a gente criou o Grupo Bartolomeu. Grupo Bartolomeu. Que hoje a gente tem a maior usina solar em teto da América Latina, sabia disso, Gu? Que legal, não sabia. Não de chão, né? De teto. Então, hoje, assim, todo o teto dos nossos galpões são placas solares, para a gente conseguir ajudar ter uma energia mais sustentável, mais verde, e tá aí dentro da sustentabilidade, fazer o que é certo, né? Ajudar a natureza, o Brasil como um todo. Eu acho isso muito legal. Você vê uma pessoa que é líder de mercado e o discurso é alinhado com as atitudes, né? Com o que você faz lá na ponta. Porque é muito fácil chegar e falar, pô, eu quero um mundo melhor. Mas o que você tem feito para impactar isso, né? Duane, a gente está caminhando aqui para a fase final do podcast. Eu te convidei lá no começo e vou reforçar de novo. Quero gravar muito mais contigo. Foi uma verdadeira aula. Mas imagina que hoje você tivesse a oportunidade de levar uma mensagem para todo mundo. Qual seria? São várias, mas assim... faça o que você fizer, que seja o que for. Seja, eu brinquei ontem, que eu falei que mulher, ela... Não só mulher, o ser humano, ele tem que estar onde ele quer, onde ele é feliz. Então, se eu vou falar o meu caso, se eu quero estar em casa cuidando dos filhos, legal. Se você é feliz com isso, que você faça bem feito. Então, independente do que você for fazer. Cara, eu vou escrever poemas. Dê o seu melhor. Sabe, eu vou produzir esse microfone. Produza o melhor microfone que você puder. Sabe, eu vou fazer esse movimento com um copo. Faça o melhor movimento que você puder. Então, assim, acorde de manhã feliz. Acorde tendo um propósito. Acorde querendo dar o seu melhor. Porque eu falo que são coisinhas pequenas. Que a outro vai vendo, o outro vai vendo, e aí você vai girando um ecossistema, seja na sua casa, seja na sua vizinhança, seja no seu bairro, seja na sua empresa. Eu brinco que eu sou do interior, né? E minha avó sempre falava que vizinho é o seu parente mais próximo. Aí eu cheguei em Belo Horizonte, aí eu chego no elevador e falo, ai, bom dia, então, assim, às vezes algumas pessoas assustam, outras já são mais receptivas, e aí da segunda vez ela já te abre um sorriso. E eu acho que é isso, sabe? Nada que a gente for fazer é fácil, mas queira sempre fazer da melhor forma, dê o seu melhor. Faça com ética, respeito ao próximo, respeito ao seu concorrente, ao seu cliente, aos seus parceiros. Então, assim, pode parecer simples, mas eu acho que é de uma complexidade gigante, que eu me forço a lembrar disso todo dia, porque nem sempre é fácil, a gente acorda de mau humor, a gente acorda com milhões de coisas na cabeça, mas dê sempre o seu melhor, que a coisa flui, o retorno vem. Que pancada, hein, galera? Uma salva de palmas aqui do Ana e da Tambasa. Obrigada, Gu! Arrebentou. Muito obrigado pela aula. Show!